O sol de domingo banhava o Parque Eduardo Sétio em Lisboa com uma luz dourada, transformando o cenário numa tela viva de risos de crianças e folhas dançantes. Ricardo Pereira, aos 32 anos, observava a sua filha adotiva, Sofia, de 5 anos, a baloiçar alegremente, os seus caracóis loiros a brilhar sob o sol da tarde. Vestido casualmente com calças de ganga e um polo, nada na sua aparência sugeria que ele era o bilionário CEO da Pereira Tech, uma das mais inovadoras empresas de tecnologia do mundo. Ricardo sorriu, perdido em pensamentos. Há exatamente 4 anos e meio encontrara Sofia, então um bebê abandonado, nos degraus da sua mansão em Cascais. Aquele momento mudou a sua vida para sempre. Agora, a ver a menina risonha no baloiço, não conseguia imaginar a vida sem ela. "Mais alto, papá!" gritou Sofia, as suas pequenas pernas a pontapear o ar em excitação. Ricardo riu-se e empurrou o baloiço com mais força, observando a pura alegria no rosto da sua filha. O parque estava cheio naquela tarde de domingo. Famílias faziam piqueniques na relva, casais passeavam de mãos dadas e crianças corriam, perseguindo bolhas de sabão. Era um dia perfeito, do tipo que permaneceria na memória como uma recordação dourada de felicidade. Ricardo consultou o relógio. Faltava 1 hora para o jantar que prometera a Sofia no seu restaurante italiano favorito, no centro da cidade. Estava prestes a chamar Sofia para irem embora quando algo inesperado aconteceu. Um grito agudo cortou o zumbido alegre do parque. "Ela é minha irmã gêmea." Ricardo virou-se abruptamente na direção do som, o coração a falhar uma batida. A poucos metros de distância, uma menina com a idade aproximada de Sofia, vestida com roupas gastas, apontava freneticamente para o baloiço. Os seus olhos arregalados estavam fixos em Sofia, com uma intensidade que fez Ricardo estremecer. O mundo à volta de Ricardo pareceu abrandar, quase até parar. Olhou para Sofia, que tinha parado de baloiçar e observava a cena com curiosidade. Depois para a menina desconhecida e de volta para Sofia. A semelhança era impossível, inacreditável, chocante. O mesmo rosto, os mesmos olhos, a mesma expressão de curiosidade inocente. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. O sangue pareceu drenar do seu corpo, deixando-o frio e tonto. Cambaleou, quase caindo, a sua visão a desfocar-se nas extremidades. "Papá?" A voz preocupada de Sofia soou muito distante. "Estás bem?" Ricardo piscou rapidamente os olhos, forçando-se a focar. Sofia estava agora de pé, a olhar para ele com preocupação. Ele voltou o seu olhar para onde a menina desconhecida estivera, mas, para seu espanto, ela tinha desaparecido. Como se tivesse sido engolida pela terra. Não havia sinal dela em lado nenhum. "Onde? Onde é que ela foi?" murmurou Ricardo, os seus olhos a percorrerem freneticamente a multidão. "Quem, papá?" perguntou Sofia, puxando-lhe a manga da camisa. A menina que gritou, Ricardo acenou, ainda atordoado. Tu viste-a, não viste? Reparaste como ela se parecia contigo?" Sofia franziu o sobrolho, confusa. "Ela parecia-se comigo?" "Não a vi bem, papá. Ela desapareceu tão depressa." Ricardo passou a mão pelo cabelo, o coração ainda a martelar. Como é que aquela menina podia ter desaparecido tão depressa? E mais importante, quem era ela? Como sabia ela sobre Sofia? E o mais crucial, poderia ela realmente ser a irmã gêmea da sua filha? "Sofia", disse Ricardo, ajoelhando-se para ficar ao nível dos olhos dela. "Precisamos de ir para casa agora. Temos algumas coisas para conversar." Sofia fez beicinho. "Mas e o jantar no restaurante italiano?" Ricardo forçou um sorriso, tentando esconder a sua agitação. "Podemos mandar vir. Que tal? Podemos fazer um piquenique na sala de estar." Sofia acenou com entusiasmo, aparentemente esquecendo o estranho incidente de momentos antes. Mas para Ricardo, aquele grito ainda ecoava na sua mente,
trazendo consigo um turbilhão de perguntas e possibilidades que ameaçavam virar o seu mundo de cabeça para baixo. Enquanto saíam do parque, Ricardo lançou um último olhar por cima do ombro, meio à espera de ver a menina misteriosa novamente. Mas ela tinha desaparecido, deixando apenas perguntas no seu rasto. Uma coisa era certa: Ricardo não descansaria até descobrir a verdade. O mistério tinha apenas começado, e Ricardo Pereira, o homem que construiu um império tecnológico do zero, estava prestes a embarcar na investigação mais importante da sua vida, uma que poderia redefinir o significado de família para ele e para Sofia. O sol começou a pôr-se, lançando longas sombras sobre o parque. Um capítulo das suas vidas tinha terminado, e outro, mais misterioso e potencialmente maravilhoso, estava prestes a começar. A noite caiu sobre a mansão Pereira como um manto pesado, trazendo consigo um silêncio que deveria ser reconfortante, mas para Ricardo, cada minuto que passava parecia amplificar o eco daquele grito no parque. Ela é minha irmã gêmea. Ricardo revirava-se na sua cama king size, o olhar fixo no teto ornamentado. O quarto espaçoso, geralmente um refúgio de tranquilidade, parecia agora sufocante com perguntas sem resposta. Sempre que fechava os olhos, via o rosto daquela menina, uma cópia perfeita de Sofia, mas com olhos que contavam uma história completamente diferente. Às 3 da manhã, desistiu de tentar dormir. Levantou-se silenciosamente, com cuidado para não acordar a casa, e desceu ao seu escritório. A luz suave do candeeiro iluminava a fotografia de Sofia na sua secretária. Um sorriso radiante, olhos brilhantes, cabelo dourado a esvoaçar ao vento. Ricardo pegou na moldura, os seus dedos a traçarem o contorno do rosto da sua filha. "Quem és tu realmente, minha pequena?" sussurrou ele para a fotografia. A sua mente derivou para aquela noite, há 4 anos e meio, quando encontrou Sofia. Era uma noite fria de outono e ele estava a chegar tarde à casa do trabalho. O choro do bebê apanhou-o de surpresa, um som frágil mas insistente vindo dos degraus da entrada da mansão. Ali, enrolada num cobertor barato, estava Sofia. Na altura, Ricardo não hesitou. Levou o bebê para dentro, chamou as autoridades e seguiu todos os procedimentos legais necessários. Mas agora, recordando cada detalhe daquela noite, perguntava-se o que poderia ter perdido. Haveria alguma pista sobre a origem de Sofia que ele não notou? Algum detalhe que pudesse ter revelado a existência de uma irmã gêmea? As horas passaram e Ricardo deu por si imerso numa busca frenética. Pesquisou casos de gêmeos separados, histórias de adoção, qualquer coisa que pudesse lançar luz sobre a sua situação. Mas quanto mais lia, mais perguntas surgiam. O sol nascente apanhou-o de surpresa, os seus primeiros raios a espreitarem pelas cortinas. Ricardo piscou os olhos, sentindo o peso de uma noite sem dormir. O aroma a café acabado de fazer chegou-lhe ao nariz. Conceição, a governanta, já estava de pé, a começar a rotina do dia. Com um suspiro cansado, Ricardo levantou-se. Era hora de enfrentar o dia e as inevitáveis perguntas de Sofia. Na cozinha soalheira, Sofia já estava sentada à mesa, a balançar as pernas, enquanto Conceição fazia panquecas. Ao ver Ricardo, o rosto da menina iluminou-se com um sorriso. "Bom dia, papá. Pareces cansado. Tiveste pesadelos?" Ricardo forçou um sorriso, sentando-se ao lado dela. "Não, querida. Eu só não dormi muito bem." Sofia inclinou a cabeça, os seus olhos azuis, tão parecidos com os da menina do parque, fixos nele com curiosidade. "Foi por causa daquela menina ontem? A que gritou no parque?" Ricardo sentiu o coração acelerar. Sabia que esta pergunta ia chegar, mas ainda não estava preparado para respondê-la. "Sim, Sofia. Estou um pouco preocupado com ela." "Por que é que ela disse que era minha irmã, papá? Eu tenho uma irmã que não conhecia?" A inocência da pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Como podia ele explicar algo que ele próprio não entendia? "Querida,
começou ele, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, as pessoas confundem-se. Talvez aquela menina achasse que te parecias com alguém que ela conhece. Sofia franziu o sobrolho, pensativa. Mas ela parecia ter a certeza, papá. E tu agiste de forma muito estranha depois. Ricardo engoliu em seco. A sua filha era por vezes demasiado perspicaz para o seu próprio bem. É complicado, querida. Estou a tentar perceber o que aconteceu. Podemos procurá-la? Perguntou Sofia, os olhos a brilhar com a ideia de uma aventura. Talvez ela precise de ajuda. Ela não tinha roupas bonitas como as minhas. A observação inocente de Sofia fez Ricardo recordar vividamente a aparência esfarrapada da menina no parque. O seu coração apertou-se. Se aquela criança era realmente irmã de Sofia, em que tipo de condições estaria ela a viver? Veremos, Sofia, respondeu ele suavemente. Primeiro precisamos de descobrir mais sobre ela. O resto do pequeno almoço passou com Sofia a fazer mais perguntas, algumas que Ricardo conseguia responder, outras que o deixavam em silêncio à procura de palavras. Cada pergunta inocente era um lembrete de quanto ele não sabia, de quanto precisava de descobrir. Depois de deixar Sofia na escola, Ricardo conduziu até ao seu escritório na Pereira Tech, mas a sua mente estava longe dos negócios. Em vez de rever relatórios ou participar em reuniões, deu por si a pesquisar agências de adoção, investigadores privados, qualquer coisa que o pudesse ajudar a desvendar o mistério. À meio da tarde, frustrado com a falta de progresso, Ricardo decidiu voltar ao parque. Era um tiro no escuro, ele sabia, mas talvez alguém tivesse visto algo, talvez houvesse alguma pista que ele tivesse perdido no choque do momento. O parque estava mais silencioso naquela segunda-feira. Ricardo caminhou até os baloiços, refazendo os seus passos do dia anterior. Observou as crianças a brincar, cada rosto jovem a fazer o seu coração saltar, a perguntar-se se veria a menina misteriosa novamente. Foi então que reparou na senhora idosa que vendia flores perto do caminho principal. Ela estivera lá ontem, lembrou-se de repente. Talvez ela tivesse visto algo. Aproximando-se da mulher, Ricardo comprou um ramo de margaridas, as favoritas de Sofia. Desculpe, começou ele, hesitante. Mas a senhora esteve aqui ontem à tarde, não esteve? A mulher sorriu gentilmente. Sim, senhor. Estou aqui todos os dias, faça chuva ou faça sol. Ricardo respirou fundo. Então talvez tenha visto... Houve um incidente ontem com uma menina a gritar sobre ser irmã gêmea de outra criança. Lembra-se disso? O sorriso da mulher vacilou momentaneamente. Oh, sim, aquela pobre coisinha. Estava tão agitada. O coração de Ricardo acelerou. A senhora conhece-a? Sabe quem ela é? A mulher abanou lentamente a cabeça. Não, senhor. Nunca a vi antes de ontem. Mas ela hesitou, olhando em volta como se para se certificar de que ninguém estava a ouvir. Ela não parecia bem. As roupas dela, sabe, e aqueles olhos, viram coisas que nenhuma criança deveria ver. Ricardo acenou, sentindo um nó formar-se na garganta. Obrigado, murmurou ele, agarrando o ramo de margaridas. Ao regressar ao seu carro, Ricardo sabia que estava apenas no início de uma longa e possivelmente dolorosa jornada. Mas uma coisa era certa: não pararia até descobrir a verdade. Por Sofia e pela menina misteriosa que, de alguma forma, já tinha encontrado um lugar no seu coração. Olhando para as margaridas no banco do passageiro, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Encontraria a verdade e faria o que fosse preciso para garantir que ambas as meninas, Sofia e a criança desconhecida, que poderia ser sua irmã, tivessem a vida que mereciam. Com essa determinação renovada, Ricardo ligou o carro. O mistério tinha apenas começado, mas ele estava pronto para enfrentá-lo, não importava onde o levasse. Os dias que se seguiram ao incidente do parque arrastaram-se agonizantemente lentos para Ricardo Pereira.
Cada manhã trazia uma nova onda de esperança, apenas para ser substituída pela frustração ao anoitecer. O Parque Eduardo VII, outrora um lugar de alegria e relaxamento para ele e Sofia, tornara-se o palco da sua obsessão silenciosa. Ricardo estabeleceu uma nova rotina. Todas as manhãs, depois de deixar Sofia na escola, conduzia até ao parque. O percurso que costumava fazer distraidamente era agora percorrido com uma atenção quase dolorosa. Cada rosto na rua, cada criança de mão dada com um pai, podia ser uma pista, uma ligação à menina misteriosa que virara o seu mundo do avesso. Ao chegar ao parque, Ricardo escolhia sempre o mesmo banco, estrategicamente posicionado, com vista para a maior parte do recreio. O seu portátil, aberto à sua frente, dava a impressão de que estava a trabalhar, uma desculpa pronta para qualquer observador curioso. Mas os seus olhos inquietos e vigilantes perscrutavam constantemente a área, à procura de um vislumbre daquele cabelo loiro, daquele rosto familiar, mas desconhecido. Ao terceiro dia da sua vigília, Ricardo notou algo que anteriormente lhe escapara. Uma senhora idosa a vender flores. Ela estava lá todos os dias, percebeu ele, uma constante no fluxo sempre mutável de visitantes do parque. O seu carrinho, cheio de ramos coloridos, era como um farol, atraindo crianças curiosas e adultos apressados. Ricardo observou-a com crescente interesse. Ela interagia com os clientes com um sorriso gentil que nunca vacilava, mesmo quando as pessoas passavam sem comprar. Os seus olhos, enrugados, mas aguçados, pareciam absorver tudo à sua volta. Ricardo fez uma nota mental para falar com ela em breve. Alguém tão presente e observador teria certamente informações valiosas. Com o passar dos dias, sem qualquer sinal da menina misteriosa, Ricardo sentia o peso da sua ausência a crescer no peito. Cada criança que passava era escrutinada. Cada riso distante fazia o seu coração saltar. Mas sempre que olhava mais de perto, era apenas outro rosto desconhecido, outra desilusão. Enquanto a sua busca continuava, Ricardo debatia-se com pensamentos contraditórios sobre o que esta potencial descoberta poderia significar para a sua família. Ele amava Sofia mais do que tudo. Ela era o centro do seu mundo, a luz que iluminava os seus dias. Mas se houvesse outra criança lá fora, igualmente merecedora do seu amor e proteção, como equilibraria as suas responsabilidades? E como reagiria Sofia à ideia de uma irmã gêmea? Estas questões atormentavam-no, perseguindo-o até nos seus sonhos. Noite após noite, encontrava-se num labirinto de espelhos, a perseguir duas Sofias idênticas. Uma ria e corria para os seus braços, enquanto a outra chorava sozinha, sempre fora de alcance. Acordava a suar, com o coração a palpitar, um sentimento inexplicável de culpa a pesar sobre ele. Durante o dia, enquanto observava as crianças a brincar no parque, Ricardo dava por si a imaginar cenários cada vez mais elaborados. Como seria o primeiro encontro entre Sofia e a sua possível irmã? Reconhecer-se-iam instantaneamente, uma ligação genética a superar anos de separação. Ou haveria constrangimento, talvez até medo. E a mãe da menina? Ricardo não podia deixar de pensar nas circunstâncias que levaram à separação das gêmeas. Pobreza, doença, uma decisão impossível tomada num momento de desespero? Ele tinha a certeza de que havia ali uma história de dor e dificuldade. Como abordaria a situação com sensibilidade e justiça para todos os envolvidos? Ao 7º dia da sua vigília, Ricardo notou algo que o perturbou profundamente. Um grupo de crianças mais velhas estava a meter-se com uma menina mais nova perto dos baloiços. Por um momento, o seu coração acelerou. Seria ela? Mas ao aproximar-se, viu que não era a menina que procurava. Mesmo assim, não podia ignorar a situação. "Ei!" chamou ele, a sua voz firme mas gentil. As crianças mais velhas dispersaram-se rapidamente, deixando a menina mais pequena sozinha, com lágrimas nos olhos. Ricardo ajoelhou-se ao lado dela.
Estás bem? A menina acenou timidamente, limpando as lágrimas com a manga. Obrigada, senhor. Como te chamas? Perguntou Ricardo suavemente. Sophie, respondeu ela, quase num sussurro. Bem, Sophie, aquelas crianças não te vão chatear mais. Mas, se acontecer de novo, procura um adulto para te ajudar. Está bem? Sophie acenou novamente, um pequeno sorriso a aparecer no seu rosto. Está bem. Obrigada outra vez. Enquanto observava Sophie a correr de volta para um grupo de crianças mais novas, Ricardo sentiu uma onda de emoção a invadi-lo. Quantas outras crianças estariam por aí, a precisar de ajuda? Quantas outras Sophias e Sophies existiam, sozinhas e assustadas? Naquela noite, deitado na cama, incapaz de dormir, Ricardo refletiu sobre o incidente com Sophie. A sua busca pela menina misteriosa começara como algo pessoal, uma missão para completar a sua família. Mas agora percebia que podia ser algo muito maior. Afinal, ele era Ricardo Pereira, CEO de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Tinha recursos, influência e poder. O que estava ele a fazer com tudo isso para além de acumular mais riqueza? Talvez fosse a altura de usar os seus privilégios para algo mais significativo. Uma ideia começou a tomar forma na sua mente. Uma fundação, talvez. Um programa para ajudar crianças necessitadas, para garantir que nenhuma Sofia ou Sophie fosse alguma vez abandonada. Podia usar a tecnologia da sua empresa para criar sistemas de apoio, para ligar crianças necessitadas a recursos e oportunidades. À medida que o plano se desenvolvia nos seus pensamentos, Ricardo sentiu uma nova energia a preenchê-lo. Sim, ele ainda encontraria a menina misteriosa. Isso continuava a ser central para ele. Mas agora havia um propósito maior, uma visão mais ampla do que poderia alcançar. Ao 10º dia da sua vigília no parque, Ricardo chegou com uma determinação renovada. Como sempre, o seu olhar varreu o recreio à procura de um rosto familiar. Mas hoje ele também observava com novos olhos, notando as crianças que pareciam solitárias, aquelas com roupas demasiado gastas, aquelas que olhavam com inveja para os lanches das outras crianças. E tal como em todos os dias anteriores, lá estava a Senhora das Flores, a arrumar o seu carrinho colorido. Ricardo observou-a por um momento, admirando a graça com que ela interagia com cada cliente, a forma como o seu sorriso iluminava os rostos das crianças que paravam para admirar as flores. Tomando uma decisão súbita, Ricardo levantou-se do seu banco habitual. Era hora de fazer mais do que apenas observar. Era hora de agir. Com passos determinados, aproximou-se do carrinho das flores. A senhora levantou o olhar quando ele se aproximou, um sorriso de reconhecimento no seu rosto enrugado. — Bom dia, disse Ricardo, a sua voz mais firme do que se sentia. — Acho que está na hora de termos uma conversa. A senhora inclinou a cabeça, os seus olhos a brilhar com uma sabedoria que parecia transcender a idade. — Ah, o pai preocupado. Estava a perguntar-me quando viria falar comigo. Ricardo piscou, surpreendido. A senhora sabia que eu queria falar consigo? Ela riu-se suavemente. Meu caro, eu tenho-o observado ao observar este parque há 10 dias. Os seus olhos dizem mais do que imagina. Ricardo sentiu as bochechas aquecerem. Teria sido assim tão transparente? Mas talvez essa transparência fosse uma bênção. Talvez esta senhora, com os seus olhos perspicazes e sorriso gentil, tivesse as respostas que ele procurava. Eu estou à procura de alguém, começou ele, as suas palavras hesitantes. Uma menina. Ela apareceu aqui há 10 dias, gritou algo sobre ser a irmã gêmea da minha filha e depois desapareceu. A Senhora das Flores estudou-o por um longo momento, o seu olhar tão penetrante que parecia que ela podia ver através dele. Algumas buscas, disse ela finalmente, levam-nos a lugares que nunca imaginamos. Está preparado para onde esta o pode levar, Ricardo Pereira?
Ricardo engoliu em seco, surpreso por ela saber o seu nome, mas determinado. Sim, respondeu ele, a voz firme. Estou pronto para o que for preciso. A senhora sorriu, um sorriso que parecia cheio de segredos e promessas. Então, meu caro, devia sentar-se. Temos muito para discutir. E assim, à sombra de uma árvore velha, rodeado pelo aroma de flores frescas e pelo som distante de crianças a brincar, Ricardo Pereira preparou-se para ouvir o que a Senhora das Flores tinha a dizer. O seu coração batia forte, uma mistura de ansiedade e esperança. Ele sabia, de alguma forma, que o que estava prestes a ouvir mudaria a sua vida para sempre. A busca silenciosa tinha chegado a um ponto de viragem e não havia como voltar atrás. Ricardo sentou-se ao lado do carrinho de flores, o coração a bater contra as costelas. A Senhora das Flores observava-o com um olhar penetrante, como se pudesse ver-lhe a alma. Por um momento, ficaram ambos em silêncio, o zumbido do parque à sua volta a contrastar com a tensão palpável entre eles. Então, começou a senhora. A sua voz suave, mas firme. Você quer saber sobre a menina? Não era uma pergunta, mas Ricardo acenou de qualquer forma. Sim, qualquer coisa que me possa dizer. Preciso de a encontrar. A senhora suspirou, os seus olhos a vaguearem pelo parque antes de voltarem para Ricardo. Não é assim tão simples, sabe? Há histórias neste parque que não devem ser contadas de ânimo leve. Ricardo inclinou-se para a frente, a urgência clara na sua voz. Por favor, ela pode ser importante para a minha família. Eu preciso de saber. A senhora estudou-o por mais um momento, como se medisse a sua sinceridade. Finalmente, ela acenou. Muito bem, mas lembre-se, uma vez que ouça isto, não pode desouvir. Está pronto para as consequências? Estou, respondeu Ricardo sem hesitação. A Senhora das Flores começou a arranjar um ramo enquanto falava, as suas mãos hábeis a moverem-se entre as flores com graça. A menina que procura, eu vejo-a por aqui. O nome dela é Matilde. O coração de Ricardo deu um salto. Matilde. Finalmente, um nome para o rosto que o assombrava. Ela vem aqui muitas vezes, continuou a senhora, sempre sozinha, sempre a observar as outras crianças a brincar, mas nunca se junta a elas. Por quê? Perguntou Ricardo, a sua voz pouco acima de um sussurro. A senhora encolheu os ombros, tristemente. Quem pode dizer? Mas os olhos dela... Oh, os olhos dela contam uma história de solidão e tristeza que nenhuma criança devia conhecer. Ricardo sentiu um nó apertar-se na sua garganta. A imagem de Matilde, solitária e triste, contrastava dolorosamente com as memórias felizes de Sofia. A senhora mencionou que ela tem uma vida difícil, pressionou Ricardo gentilmente. A Senhora das Flores acenou, os seus olhos enchendo-se de uma tristeza profunda. Sim, as roupas dela estão sempre gastas, por vezes sujas. E há dias em que ela parece ter tanta fome que me parte o coração. Ricardo sentiu uma onda de preocupação invadi-lo. A ideia de uma criança sem as necessidades básicas era desoladora. E os pais dela? Perguntou ele, temendo a resposta. Nunca os vi, respondeu a senhora, abanando a cabeça. Em todos estes meses, a Matilde esteve sempre sozinha. Às vezes ela menciona uma mãe, mas nunca vi nenhum adulto com ela. Ricardo franziu o sobrolho, a sua mente a correr com possibilidades. Uma mãe solteira, talvez, a trabalhar longas horas apenas para sobreviver? Há mais, continuou a senhora, a sua voz a baixar como se temesse ser ouvida. Houve dias em que a Matilde apareceu. Diferente. O sangue de Ricardo gelou. Diferente como? A Senhora das Flores hesitou, os seus olhos a mostrarem preocupação. Às vezes, ela parece exausta, como se não tivesse dormido. Outras vezes, reparei que ela andava com cuidado, como se estivesse com dores. Ricardo sentiu uma mistura de alarme e resolução a crescer dentro de si. A situação de Matilde parecia cada vez mais alarmante.
Por que não chamou as autoridades? Perguntou ele, a sua voz tensa. A senhora suspirou pesadamente. Oh, meu jovem, acha que não considerei isso? Mas a Matilde, ela fica tão assustada quando menciono adultos. Tão medrosa. E sem provas sólidas. Ricardo compreendeu o dilema. Sem evidências claras, chamar as autoridades poderia apenas assustar Matilde para sempre. Há mais uma coisa, disse a senhora, a sua voz agora quase um sussurro. Algo que notei na Matilde. Ricardo inclinou-se mais, ansioso por ouvir. Ela observa sempre as famílias no parque, revelou a senhora, especialmente as meninas da idade dela. É como se estivesse à procura de algo, ou de alguém. O coração de Ricardo quase parou. Seria possível que Matilde, de alguma forma, soubesse ou sentisse que tinha uma irmã. Onde a posso encontrar? Perguntou Ricardo, a sua voz a tremer com emoção contida. A senhora das Flores estudou-o por um longo momento antes de responder. Ela costuma vir ao fim da tarde, quando o parque está mais calmo. Mas ela pegou na sua mão, os seus olhos sérios. Tenha cuidado. A Matilde é como um pássaro assustado. Um movimento brusco e ela voará para nunca mais voltar. Ricardo acenou, compreendendo a gravidade do aviso. Obrigado. Não sei como lhe pagar por tudo o que me disse. A senhora sorriu suavemente. Não me agradeça ainda. O caminho à sua frente não será fácil. Está pronto para o que pode descobrir? Ricardo fez uma pausa por um momento, a pensar em Sofia, na sua vida confortável, na família feliz que eram. Depois pensou em Matilde, sozinha e possivelmente em perigo. A sua resolução endureceu. Estou, respondeu ele firmemente. Não importa o que aconteça, preciso de ajudar a Matilde. Se ela é realmente importante para a minha família. Bem, isso muda tudo. A senhora das Flores acenou, aparentemente satisfeita com a sua resposta. Então vá, Ricardo Pereira, e que encontre o que procura. Ricardo levantou-se, sentindo-se ao mesmo tempo energizado e sobrecarregado. Tinha um nome agora e alguma informação, mas as perguntas que o atormentavam apenas se tinham multiplicado. Enquanto caminhava de volta para o seu carro, Ricardo olhou por cima do ombro uma última vez. A senhora das Flores já estava a atender outro cliente, o seu sorriso gentil de volta ao lugar. Mas quando os seus olhos se cruzaram brevemente, Ricardo viu neles uma mistura de esperança e preocupação. Ao caminhar de volta para o seu carro, Ricardo sentiu o peso da responsabilidade nos seus ombros. Encontrar Matilde era apenas o primeiro passo. O que viria a seguir, como poderia ajudá-la, como isso afetaria Sofia, como navegaria nas complexidades desta situação. Era um mistério. Mas uma coisa era certa. Ricardo Pereira não descansaria até garantir a segurança de Matilde e, se possível, entender a sua ligação à sua família. A estrada à frente era incerta e provavelmente difícil, mas ele estava determinado a percorrê-la, custasse o que custasse. Ao ligar o carro, Ricardo fez uma promessa silenciosa a Matilde, onde quer que ela estivesse. Vou encontrar-te, murmurou ele, e farei tudo o que puder para te ajudar. Com essa promessa a ecoar na sua mente, Ricardo afastou-se, deixando o parque para trás, mas levando consigo um novo propósito e uma determinação inabalável de mudar o destino de uma menina que ainda mal conhecia, mas que já ocupava um lugar especial no seu coração. O sol do final da tarde lançava longas sombras sobre Alfama, um bairro de casas modestas e edifícios degradados, a poucos quilômetros do parque onde Ricardo passara os últimos dias. Seguindo as indicações vagas da Senhora das Flores, encontrava-se agora num mundo completamente diferente. Os arranha-céus reluzentes da Baixa, visíveis à distância, eram um lembrete constante do fosso entre estes dois mundos. Ricardo abrandou o seu carro de luxo, sentindo-se desconfortavelmente conspícuo. As crianças brincavam na rua, parando para olhar boquiabertas enquanto ele passava.
Os adultos observavam-no de varandas gastas com uma mistura de curiosidade e desconfiança. O seu fato italiano e o brilho imaculado do seu veículo gritavam forasteiro num lugar onde cada cêntimo era contado cuidadosamente. Estacionando em frente a uma pequena mercearia de esquina, Ricardo respirou fundo antes de sair. O cheiro a fritos e a lixo por recolher pairava no ar, tão diferente do aroma à relva acabada de cortar e a flores no parque onde passara tanto tempo ultimamente. "Olá, senhor!" chamou uma voz jovem. Ricardo virou-se para ver um rapaz de uns 10 anos, com roupas esfarrapadas, mas com um sorriso brilhante. "Está perdido? Pessoas como o senhor não aparecem muito por aqui." Ricardo forçou um sorriso, tentando parecer menos deslocado do que se sentia. "Na verdade, estou à procura de alguém. Uma menina chamada Matilde. Conheces?" O sorriso do rapaz desvaneceu-se ligeiramente. "Matilde? Há muitas Matildes por aqui. Qual delas?" "Ela tem cerca de 5 anos, cabelo loiro." Começou Ricardo, mas foi interrompido por uma voz rude vinda da mercearia. "Bob, deixa de incomodar o senhor e vem ajudar-me aqui dentro." O rapaz encolheu os ombros em desculpa e correu para a loja, deixando Ricardo sozinho no passeio rachado. Determinado, Ricardo começou a descer a rua, os seus sapatos caros a tilintar no cimento irregular. Parou em frente a um pequeno parque infantil, onde algumas crianças brincavam em equipamentos enferrujados. Uma mulher, sentada num banco próximo, observava-o com cansaço. Com licença, aproximou-se Ricardo, tentando soar o mais amigável possível. "Estou à procura de uma menina chamada Matilde. Ela tem uns 5 anos, cabelo loiro." A mulher franziu o sobrolho. "Por que é que a procura? É da Segurança Social?" Ricardo hesitou, percebendo como a sua presença poderia levantar suspeitas. Não sou da Segurança Social. Eu vi-a no Parque Eduardo VII e estou preocupado com ela. Quero ajudar." A expressão da mulher suavizou-se ligeiramente, mas a desconfiança permaneceu nos seus olhos. "Olhe, senhor, as pessoas por aqui cuidam dos seus. Se essa Matilde que procura mora por aqui, ela tem gente a olhar por ela." Ricardo acenou, compreendendo o instinto protetor da comunidade. "Compreendo. Mas se a vir, pode dizer-lhe que alguém quer ajudá-la? Sem compromissos, sem pressão." A mulher estudou-o por um momento antes de dar um pequeno aceno. "Passo a mensagem, mas não prometo nada." Agradecendo-lhe, Ricardo continuou a caminhar pelo bairro. A cada passo, sentia-se cada vez mais fora do seu elemento. Passou por ruelas estreitas, onde a roupa pendurada em estendais improvisados bloqueava a pouca luz do sol. Viu adolescentes reunidos em esquinas, a lançarem-lhe olhares desconfiados. Famílias inteiras amontoadas em apartamentos pequenos, vivendo vidas que caberiam no tamanho da sua sala de estar. Numa pequena praça, Ricardo avistou um grupo de senhoras idosas a conversar animadamente. Decidiu tentar novamente. "Com licença, minhas senhoras", aproximou-se ele, tentando parecer o menos ameaçador possível. "Estou à procura de uma menina chamada Matilde, cabelo loiro, uns 5 anos." Uma das senhoras, de cabelo grisalho e rosto vincado pelo tempo, falou. "Ah, sim, acho que sei de quem está a falar. A coitadinha que anda sempre sozinha, não é?" O coração de Ricardo acelerou. "Sim, pode ser ela. Veia com frequência." A senhora encolheu os ombros. "De vez em quando. Passa por aqui às vezes, sempre sozinha. Parece uma coisinha triste, a pobrezinha." "Sabe onde ela mora?" perguntou Ricardo, tentando não parecer demasiado ansioso. As senhoras trocaram olhares. "Não temos a certeza", respondeu outra, "mas acho que é num daqueles prédios velhos perto do fim da Rua do Carmo. Sabe, aqueles que parecem que vão cair." Ricardo agradeceu-lhes e dirigiu-se na direção indicada. A Rua do Carmo era ainda mais degradada do que as outras, com edifícios que se inclinavam precariamente, as suas fachadas descascadas a contar histórias de anos de negligência. A caminhar lentamente, a perscrutar cada janela,
cada porta, na esperança de vislumbrar Matilde, Ricardo foi abordado por um homem de meia idade. "Ei, você!" chamou o homem, a sua voz áspera. "O que está a fazer aqui? À procura de problemas?" Ricardo levantou as mãos num gesto apaziguador. "Não, senhor. Estou apenas à procura de alguém. Uma menina chamada Matilde." O homem estreitou os olhos. "Matilde? A pequenina que anda sempre sozinha?" "Sim," exclamou Ricardo esperançoso. "Conhece-a?" "Vejo-a, claro. Conhecê-la é outra história," respondeu o homem, coçando o queixo por fazer. "Ela passa por aqui quase todos os dias, sempre com pressa, sempre a olhar por cima do ombro, como se alguém a perseguisse." A preocupação de Ricardo aumentou. "Já viu para onde ela vai?" O homem apontou vagamente pela rua. "Para aquele lado, acho eu. Mas ouça, amigo, seja o que for que queira com ela, tenha cuidado. Há algo de estranho nessa história toda." Ricardo agradeceu-lhe e continuou a andar, o coração pesado com toda a informação que reunira. Matilde estava ali, algures naquele labirinto de ruas estreitas e edifícios em decomposição. Tão perto, mas tão longe. Quando o sol começou a pôr-se, Ricardo percebeu que tinha de ir embora. Não encontrara Matilde, mas agora tinha uma ideia melhor de onde procurar. Mais importante, vira em primeira mão as condições em que ela provavelmente vivia. Na sua viagem de regresso ao mundo reluzente e polido a que estava habituado, Ricardo sentiu uma mistura de frustração por não ter encontrado Matilde, gratidão pela vida privilegiada que ele e Sofia levavam, e uma determinação renovada de fazer a diferença. Não apenas por Matilde, mas por todas as crianças deste bairro esquecido. Enquanto conduzia de volta em direção às luzes brilhantes da cidade, Ricardo sabia que nunca mais veria as coisas da mesma maneira. O contraste entre os dois mundos era agora dolorosamente claro, e ele estava mais determinado do que nunca a construir uma ponte entre eles. "Vou encontrar-te, Matilde", murmurou ele para si mesmo, os olhos fixos na estrada à sua frente. "E quando o fizer, farei tudo o que puder para ajudar. Não só a ti, mas a todos aqui." Com essa promessa, Ricardo deixou o bairro misterioso para trás, sabendo que voltaria em breve. A busca estava longe de terminar, e ele estava apenas a começar a compreender a verdadeira dimensão do desafio que tinha pela frente. O jantar na mansão Pereira era geralmente um momento de alegria e conversa animada, com Sofia a partilhar entusiasticamente histórias sobre o seu dia na escola, e Ricardo a ouvir atentamente, grato por aquele tempo precioso com a sua filha. Mas esta noite a atmosfera era diferente. Um silêncio tenso pairava sobre a mesa, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres e pelos ocasionais suspiros pensativos de Ricardo. Sofia, sempre observadora, notou a mudança no comportamento do pai. Os seus grandes olhos azuis estudavam-no com uma mistura de curiosidade e preocupação, enquanto picava distraidamente a comida no seu prato. "Papá", quebrou ela finalmente o silêncio, a sua voz pequena, mas determinada. "Ainda estás a pensar naquela menina do parque?" Ricardo quase se engasgou com o vinho, apanhado de surpresa pela sua pergunta direta. Pousou o copo, tentando ganhar tempo para formular uma resposta. "Por que perguntas, querida?" Sofia encolheu os ombros, um gesto surpreendentemente maduro para os seus 5 anos. "Tu pareces triste e distraído, como estavas naquele dia no parque, depois de a menina gritar." Ricardo sentiu o coração apertar-se. Sofia era muitas vezes assustadoramente boa a ler as suas emoções. Ele debateu-se internamente, dividido entre querer ser honesto com a sua filha e protegê-la de uma verdade que ele próprio mal compreendia. "Sim, Sofia", admitiu ele finalmente, escolhendo as palavras com cuidado. "Estou a pensar nela. Estou preocupado com ela." Os olhos de Sofia arregalaram-se com interesse. "Por quê? Ela está doente?" Ricardo abanou a cabeça, cada vez mais desconfortável com a direção da conversa. "Não, que eu saiba,
mas acho que ela pode precisar de ajuda. Sofia franziu o sobrolho, processando esta informação. Foi por isso que ela disse que era minha irmã, papá? Porque precisa de ajuda? A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Como podia ele explicar algo tão complexo a uma criança de 5 anos? Como podia falar sobre a possibilidade de uma irmã gêmea sem virar o mundo de Sofia do avesso? Querida, começou ele, inclinando-se para pegar na pequena mão de Sofia. Às vezes as pessoas dizem coisas quando estão confusas ou assustadas. Não sabemos por que é que ela disse isso, mas estou a tentar descobrir. Sofia acenou lentamente, mas Ricardo podia ver as engrenagens a girar na sua mente inquisitiva. Mas ela parecia a si mesmo muito conosco. Até tinha cabelo como o meu. Ricardo sentiu uma onda de pânico. Sofia notara a semelhança. Claro, ela era brilhante e observadora. Ele precisava de ter muito cuidado agora. Muito cuidado. Muitas pessoas têm cabelo loiro como o teu, querida, disse ele gentilmente. Isso não significa necessariamente que sejam família. Sofia inclinou a cabeça, claramente não convencida. Mas e se ela for mesmo minha irmã? Não seria fixe ter uma irmã? Ricardo sentiu o coração partir-se um pouco com o entusiasmo inocente de Sofia. Se ela soubesse a verdade, que Matilde poderia estar a viver na pobreza, possivelmente em perigo. Sofia, disse ele, a sua voz séria, não devemos tirar conclusões precipitadas. Não sabemos quem é aquela menina, nem por que disse o que disse. É importante não criarmos expectativas, está bem? Sofia fez beicinho, claramente desapontada com a sua resposta evasiva. Mas tu vais encontrá-la, não vais, papá? Para ajudar. Ricardo sentiu uma onda de amor e orgulho pela compaixão da sua filha. Estou a tentar, querida. Mas é complicado. Há muitas coisas que temos de considerar. Como o quê? Pressionou Sofia, a sua curiosidade insaciável. Ricardo suspirou, sentindo o peso das complicações que não podia partilhar com uma criança de 5 anos. Questões legais, implicações emocionais, o possível impacto nas suas vidas. Bem, começou ele, tentando simplificar, temos de ter a certeza de que estamos a fazer a coisa certa, que não estamos a interferir onde não devemos. E temos de pensar em como isto pode afetar a nossa família. Sofia ficou em silêncio por um momento, a absorver as palavras do pai. Depois, com a lógica simples e direta de uma criança, disse: Mas se ela precisa de ajuda, devemos ajudá-la, certo? Foi o que sempre me ensinaste. Ricardo sentiu um nó na garganta. Sofia tinha razão, claro. Ele sempre lhe ensinara a importância de ajudar os outros, de usar o seu privilégio para o bem. E ali estava ele, a hesitar, dividido entre proteger a sua filha e fazer a coisa certa. Tens razão, Sofia, disse ele finalmente, a sua voz áspera de emoção. Faremos o que pudermos para ajudar, mas tens de compreender que pode ser um processo longo e complicado, e no final as coisas podem não ser exatamente como imaginamos. Sofia acenou solenemente, parecendo mais velha do que os seus 5 anos. Eu compreendo, papá. Eu só quero que ela fique bem. E quem sabe, talvez possamos ser amigas. Ricardo deu um sorriso triste, puxando Sofia para um abraço apertado. Talvez, querida. Talvez. Enquanto abraçava a sua filha, Ricardo sentiu o peso das suas decisões, mais do que nunca. Estava a andar numa linha tênue, a tentar equilibrar a verdade, a proteção de Sofia e a necessidade de ajudar Matilde. Cada passo em frente parecia trazer mais perguntas, mais complicações. Mas olhando para Sofia, vendo a sua compaixão e inocência, Ricardo sabia que não podia desistir. Por Sofia, por Matilde e pelo homem que queria ser aos olhos da sua filha, ele tinha de continuar. Vamos resolver isto juntos, está bem? Sussurrou ele, beijando o topo da cabeça de Sofia. Sofia acenou contra o seu peito e, nesse momento, apesar de todas as incertezas, Ricardo sentiu uma onda renovada de determinação.
Qual fosse o resultado, ele enfrentá-lo-ia com Sofia ao seu lado, guiado pelo amor e compaixão que a sua filha tão naturalmente exibia. O caminho à frente era incerto, mas com Sofia como sua bússola moral, Ricardo sabia que encontraria o caminho certo, por mais difícil que fosse a jornada. Com o passar dos dias, a determinação de Ricardo em encontrar Matilde crescia na proporção da sua frustração. Cada novo dia trazia esperança renovada, apenas para terminar em desilusão. Mas Ricardo Pereira não era homem de desistir facilmente. Se conseguira construir um império tecnológico do nada, certamente conseguiria encontrar uma menina na sua própria cidade. A sua primeira paragem foi a Escola Básica de São João do Estoril, a mais próxima do parque onde vira Matilde pela primeira vez. Vestindo o seu fato impecável e sorriso encantador, Ricardo conseguiu uma reunião com a diretora, uma mulher de meia idade chamada Sra. Fonseca. "Senhor Pereira", disse ela, ajustando os óculos, compreendo a sua preocupação, mas não posso simplesmente fornecer informações sobre os nossos alunos. Ricardo acenou com simpatia. "Compreendo perfeitamente, Sra. Fonseca. Não estou a pedir nomes ou moradas. Só quero saber se tem alguma aluna que corresponda à descrição." A diretora hesitou, claramente dividida entre o dever profissional e o desejo de ajudar. "Bem, temos várias alunas loiras de 5 anos, mas nenhuma que eu conheça chamada Matilde ou que corresponda especificamente à situação que descreveu." Desapontado, Ricardo agradeceu-lhe e deixou o seu cartão de visita, pedindo que o contactasse se encontrasse algo. Ao sair da escola, anotou mentalmente para verificar outras escolas próximas nas semanas seguintes. A sua paragem seguinte foi o Parque Marechal Carmona, a poucos quilômetros de distância, mais pequeno e menos frequentado que o Parque Eduardo Sétio. Ricardo pensou que Matilde poderia vir ali para evitar multidões. Abordou um vendedor de gelados que parecia conhecer todos os frequentadores habituais do parque. Uma menina loira, sozinha. O homem coçou a cabeça, a pensar. Agora que fala nisso, acho que já vi uma menina assim algumas vezes. Parecia sempre com pressa, sabe? Como se estivesse a fugir de algo. O coração de Ricardo acelerou. "Sabe para onde ela foi? Ou de onde veio?" O vendedor apontou vagamente para leste. "Para aquele lado, acho eu. Há uns bairros sociais nessa direção. É uma zona difícil." Ricardo agradeceu-lhe, comprando um gelado que não tinha intenção de comer, e dirigiu-se para leste. Os bairros sociais eram uma selva de betão, edifícios cinzentos a erguerem-se contra o céu. Passou horas a caminhar por ali, a mostrar uma fotografia de Sofia. A semelhança era inegável, e a perguntar por Matilde. Algumas pessoas acenavam em reconhecimento, outras desviavam o olhar, desconfiadas. Um homem idoso numa cadeira de rodas, à entrada de um dos prédios, acenou-lhe. "Ei, você", disse ele, a sua voz áspera. "Anda à procura daquela menina solitária, não anda?" Ricardo aproximou-se, esperançoso. "Sim, senhor. Conhece-a?" O velho encolheu os ombros. "Vejo-a, claro, mas conhecê-la, não propriamente. Ela passa por aqui às vezes, sempre sozinha, sempre com ar assustado. Mas nunca a vi entrar em nenhum destes prédios." Frustrado, mas grato pela informação, Ricardo agradeceu-lhe e continuou a sua busca. Nos dias seguintes, visitou mais 3 escolas, mais 2 parques e inúmeros bairros. Em todo o lado, o padrão repetia-se. Pessoas que tinham visto Matilde, que notaram a sua solidão e aparente medo, mas ninguém que a conhecesse verdadeiramente ou soubesse onde ela vivia. A frustração de Ricardo crescia a cada pista que não levava a lado nenhum. Como podia uma criança ser tão visível e, ao mesmo tempo, tão invisível? Quem estava a cuidar dela? Por que é que ninguém parecia importar-se verdadeiramente? Uma noite, após mais um dia de busca infrutífera, Ricardo encontrava-se sentado no seu escritório em casa, rodeado de mapas da cidade e notas espalhadas.
Traçava linhas, marcava pontos, tentando encontrar um padrão nas aparições de Matilde. Sofia entrou silenciosamente, os seus pequenos pés descalços a não fazerem quase som no tapete luxuoso. Papá, chamou ela suavemente. Ainda estás à procura da minha irmã? Ricardo virou-se, surpreendido. Não se apercebera de quão tarde era. Sofia, querida, devias estar na cama. Ela aproximou-se, os seus olhos curiosos a percorrerem os papéis na secretária. Tu vais encontrá-la, não vais, papá? Ricardo puxou Sofia para o seu colo, sentindo o peso da sua promessa. Estou a tentar, meu amor. Estou a tentar com muita força. Sofia encostou a cabeça no seu peito, os dedos a brincarem distraidamente com a sua gravata. Sabes, papá, quando eu perco alguma coisa, tu dizes-me sempre para pensar onde a vi pela última vez. Ricardo franziu o sobrolho, intrigado com a lógica da sua filha. Sim. Bem, continuou Sofia, tu viste-a pela última vez no nosso parque, certo? Talvez ela volte lá. Ricardo piscou, surpreendido pela sugestão simples, mas possivelmente brilhante, de Sofia. Ele ampliara tanto a sua busca que talvez tivesse negligenciado o lugar mais óbvio. Tu és um gênio, sabias? Disse ele, beijando o topo da cabeça de Sofia. Ela sorriu, orgulhosa. Então vamos encontrá-la. Ricardo acenou, sentindo uma determinação renovada. Sim, querida. Vamos? Enquanto levava Sofia de volta para a cama, Ricardo sentiu uma mistura de emoções. A frustração dos últimos dias ainda estava lá, mas agora havia uma centelha de esperança. Talvez Sofia tivesse razão. Talvez a resposta estivesse onde tudo começou. Deitado na sua própria cama, mais tarde, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Amanhã voltaria ao Parque Eduardo VII. E desta vez não sairia até encontrar Matilde ou uma pista sólida sobre o seu paradeiro. A busca intensificara-se, e Ricardo estava mais determinado do que nunca a encontrar a verdade, custasse o que custasse. O sol do final da tarde lançava sombras douradas sobre o Parque Eduardo VII em Lisboa, pintando a cena com tons quentes de outono. Ricardo Pereira, sentado no seu banco habitual, observava as crianças a brincar, os seus olhos a perscrutarem constantemente a área em busca de um rosto familiar. Após semanas de busca infrutífera, voltara ao ponto de partida, seguindo a sugestão simples, mas sábia de Sofia. O cansaço da busca pesava-lhe nos ombros, mas a determinação nos seus olhos permanecia inabalável. Cada dia que passava sem encontrar Matilde era mais um dia em que ela poderia precisar de ajuda, e isso doía-lhe profundamente. Então, ele viu-a. Na extremidade do parque, perto de um velho carvalho, estava uma pequena figura solitária. Cabelo loiro a brilhar ao sol poente, roupas gastas e um olhar desconfiado que parecia deslocado em alguém tão jovem. O coração de Ricardo falhou uma batida. Matilde. Ele levantou-se lentamente, temendo que qualquer movimento brusco a pudesse assustar. Cada passo era calculado, o seu corpo tenso com antecipação, e o medo de que ela pudesse desaparecer novamente. Quando estava apenas a alguns metros de distância, Matilde reparou nele. Os seus olhos arregalaram-se em reconhecimento e, por um momento, Ricardo temeu que ela fosse fugir. Mas ela permaneceu imóvel, aparentemente congelada no lugar, os seus pequenos punhos cerrados ao lado do corpo. — Olá, disse Ricardo suavemente, parando a uma distância segura. — Lembraste de mim? Matilde acenou hesitantemente, o seu olhar nunca se desviando do dele. — És o pai da menina do baloiço, respondeu ela, a sua voz quase um sussurro. Ricardo sorriu gentilmente, aliviado por ela se lembrar. — Isso mesmo, o meu nome é Ricardo, e o teu é Matilde, não é? A menina pareceu surpreendida por ele saber o seu nome, mas acenou novamente. — Matilde, continuou Ricardo, mantendo a sua voz calma e gentil. Eu andei à tua procura. Fiquei preocupado desde aquele dia. Matilde franziu o sobrolho,
uma confusão óbvia no seu rosto jovem. Por quê? A pergunta simples e direta apanhou Ricardo de surpresa. Como podia ele explicar as complexidades da sua situação a uma criança? Bem, começou ele, com cuidado. Parecia sozinha e talvez a precisar de ajuda. Eu queria ter a certeza de que estavas bem. Matilde desviou o olhar, a pontapear uma pequena pedra com o seu tênis gasto. Eu estou bem, murmurou ela, mas a sua voz tinha uma tristeza que partiu o coração de Ricardo. Lentamente, Ricardo agachou-se para a encarar ao nível dos olhos. Matilde, não há problema se não estiveres bem. Às vezes, todos precisamos de ajuda, e não há vergonha nenhuma nisso. Os seus olhos encontraram os dele novamente, e por um momento, Ricardo viu a vulnerabilidade por trás da sua fachada corajosa. Tu queres mesmo ajudar? Sim, respondeu Ricardo sem hesitação. Muito. Matilde pareceu ponderar isto por um momento, o seu pequeno rosto, uma máscara de emoções contraditórias. Finalmente, ela falou. Às vezes é difícil. A mãe trabalha muito e nem sempre temos o suficiente para comer. Ricardo sentiu o coração contrair-se. A pobreza que ele suspeitava era real, e ouvi-la confirmada por uma voz tão jovem era doloroso. Eu compreendo, disse ele suavemente. Onde está a tua mãe agora, Matilde? Está a apanhar cartão, respondeu Matilde, a sua voz baixa e ligeiramente envergonhada. Ricardo acenou com simpatia, lutando para manter a compostura perante a dura realidade de Matilde. Matilde, achas que me podias levar até ela? Eu gostava muito de falar com a tua mãe, ver como posso ajudar-vos as duas. Matilde hesitou, mordendo o lábio inferior nervosamente. Eu não sei. A mãe diz sempre para não falar com estranhos, nem os levar a casa. A tua mãe tem razão em dizer isso, concordou Ricardo. É muito importante ter cuidado. Mas eu prometo que só quero ajudar. Talvez possamos encontrar a tua mãe juntos. Matilde considerou a proposta por um longo momento, os seus olhos a estudarem Ricardo atentamente, como se tentasse determinar se ele era de confiança. Finalmente, ela deu um pequeno aceno. Está bem, mas se a mãe disser que tens de ir embora, tu vais, certo? Absolutamente, prometeu Ricardo, levantando-se lentamente. Respeitarei totalmente os desejos da tua mãe. Matilde olhou para o céu, notando o sol a começar a pôr-se. Está a ficar tarde. A mãe deve estar a caminho de casa agora. Ela costuma voltar por esta altura. Ricardo sentiu uma mistura de ansiedade e esperança. Entendo. Achas que podemos ir lá? Onde a tua mãe trabalha? Matilde hesitou novamente, depois acenou lentamente. Está bem. É no bairro onde vivemos. Não é muito longe daqui. Obrigado, Matilde, disse Ricardo, a sua voz cheia de gratidão. Isto significa muito para mim. Prometo que serei respeitoso e cuidadoso. Com um último olhar hesitante, Matilde começou a andar, com Ricardo a segui-la a uma curta distância. Deixaram o parque e dirigiram-se para as ruas da cidade, em direção ao bairro onde Matilde e a sua mãe viviam. Enquanto caminhavam, Ricardo sentiu um turbilhão de emoções. Alívio por finalmente ter encontrado Matilde, ansiedade sobre o que estava por vir, e uma tristeza profunda pela vida difícil que esta menina, tão parecida com a sua Sofia, estava a suportar. Ricardo sabia que o que estava prestes a acontecer podia mudar tudo. Para Matilde, para Sofia, para ele mesmo. À medida que se aproximavam do bairro de Matilde, ele preparou-se para o que poderia ser o encontro mais importante da sua vida. Aquele que finalmente revelaria a verdade sobre Matilde e potencialmente alteraria muitas vidas para sempre. O sol começava a pôr-se quando Ricardo e Matilde deixaram o parque, banhando a cidade num crepúsculo dourado. As ruas largas e bem cuidadas do centro deram gradualmente lugar a estradas mais estreitas e negligenciadas à medida que se aproximavam do bairro de Matilde.
Ricardo observava a pequena figura à sua frente, notando como Matilde navegava pelas ruas com uma familiaridade que contrastava fortemente com a sua aparência frágil. Ela olhava para trás de vez em quando, como que para confirmar que ele ainda lá estava, os seus olhos uma mistura de cautela e curiosidade. "Matilde", disse Ricardo suavemente, quebrando o silêncio entre eles. "Tu fazes-me lembrar tanto a minha filha, Sofia." Matilde abrandou o passo, permitindo que Ricardo caminhasse ao seu lado. "A menina do baloiço?" perguntou ela, a sua voz uma mistura de interesse e hesitação. Ricardo acenou, um sorriso gentil no rosto. "Sim, exatamente. Vocês as duas têm a mesma idade, sabias?" Os olhos de Matilde arregalaram-se ligeiramente. "Ah, sério? E como é que ela é?" Ricardo sentiu o coração apertar-se com a pergunta. Como descrever Sofia sem fazer Matilde sentir-se deixada para trás ou invejosa? Ele escolheu as palavras com cuidado. "Bem, ela tem cabelo loiro, tal como tu", começou ele, "e os mesmos olhos azuis brilhantes. Na verdade, quando apareceste no parque naquele dia, fiquei chocado com o quanto se pareciam." Matilde absorveu isto em silêncio, o seu jovem rosto franzido em concentração. "Ela gosta de brincar no parque?" perguntou ela finalmente. Ricardo sorriu. "Oh, sim, ela adora os baloiços, tal como tu parecias gostar naquele dia." Enquanto caminhavam, Ricardo notou as mudanças no ambiente. Os edifícios pareciam mais gastos, os passeios mais rachados. As crianças brincavam na rua, usando brinquedos improvisados, observando os dois estranhos com curiosidade. "Onde é que a Sofia mora?" perguntou Matilde, a sua voz a carregar um toque de ansiedade. Ricardo hesitou, ciente da disparidade entre as vidas das meninas. "Vivemos numa casa grande perto do centro da cidade", respondeu ele, honestamente, mas com cuidado. Matilde acenou, os seus olhos a vaguearem pelos edifícios degradados à sua volta. "Deve ser bom", murmurou ela, quase para si mesma. Ricardo sentiu o coração apertar-se novamente. O contraste entre o mundo de Sofia e o de Matilde era agora dolorosamente claro. Enquanto a sua filha desfrutava de um quarto espaçoso cheio de brinquedos, Matilde provavelmente partilhava um espaço apertado com a sua mãe. "Matilde", disse Ricardo gentilmente, "gostarias de conhecer a Sofia um dia?" A menina parou de repente, virando-se para olhar para Ricardo com uma mistura de esperança e medo. Eu posso?" "Claro que podes", respondeu Ricardo com um sorriso encorajador. "Tenho a certeza de que ela adoraria conhecer-te também." Matilde pareceu lutar com uma tempestade de emoções. "Mas e se ela não gostar de mim? E se ela achar que sou diferente?" Ricardo ajoelhou-se, encontrando os seus olhos. "Matilde, ouve. A Sofia tem um coração enorme. Ela não se importa com coisas como roupas ou onde alguém vive. Ela só quer amigos e divertir-se. Não é isso que tu também queres?" Matilde acenou lentamente, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Continuando a caminhada, Ricardo olhou para Matilde com novos olhos. Apesar das suas circunstâncias difíceis, havia nela uma resiliência que o impressionava. Ele perguntava-se como teria sido se ela e Sofia tivessem crescido juntas, como irmãs. À medida que se aventuravam mais fundo no bairro de Matilde, a determinação de Ricardo crescia. Independentemente do que descobrisse, estava empenhado em ajudar esta criança. O contraste gritante entre as vidas de Matilde e Sofia era um lembrete poderoso dos privilégios que a sua filha desfrutava e da responsabilidade que vinha com esses privilégios. Finalmente, Matilde apontou para um edifício degradado mais à frente. "É ali que vivemos", disse ela, a sua voz uma mistura de orgulho e vergonha. Ricardo respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Estavam prestes a virar uma esquina, tanto literal como figurativamente. O que quer que acontecesse a seguir, ele sabia que a sua vida e as vidas de Matilde e Sofia nunca mais seriam as mesmas. "Estás pronta?"
perguntou ele a Matilde gentilmente. A menina olhou para ele, depois para o edifício e de volta para Ricardo. Com uma coragem para além dos seus anos, ela acenou. Estou. Juntos viraram a esquina, preparados para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. Ricardo sabia que estavam a poucos passos de descobrir a verdade, uma verdade que podia mudar tudo, e ele estava determinado a enfrentá-la, por mais difícil que pudesse ser. Ao virar da esquina, Ricardo e Matilde depararam-se com uma cena que capturava imediatamente a luta diária enfrentada por tantos naquele bairro. Uma mulher magra, de cabelo loiro despenteado e preso num coque desarrumado, estava curvada sobre um carrinho de compras cheio de cartão e outros recicláveis. As suas mãos, com luvas rasgadas e gastas, trabalhavam incansavelmente a separar a sua colheita do dia. Mãe? Chamou Matilde, a sua voz uma mistura de alívio e ansiedade. A mulher virou-se abruptamente, os seus olhos a arregalarem-se ao ver a sua filha acompanhada por um estranho bem vestido. Num instante, a sua expressão mudou de surpresa para medo, e ela deixou cair o cartão que segurava, correndo em direção a Matilde. Matilde, quem é este homem? O que se passa? Perguntou ela, puxando a menina para perto de si protetoramente. Ricardo avançou, as suas mãos levantadas, num gesto calmante. Por favor, não tenha medo. O meu nome é Ricardo Pereira. Acho que precisamos de falar. A mulher, que Ricardo presumiu ser Maria, estreitou os olhos desconfiada. Falar sobre o quê? O que quer com a minha filha? Matilde, ainda agarrada à sua mãe, falou suavemente. Mãe, ele é o pai da menina do baloiço, aquela de quem te falei. Os olhos de Maria arregalaram-se em reconhecimento, e por uma fração de segundo, Ricardo viu o pânico a brilhar no seu olhar. Ela sabia. De alguma forma, ela sabia exatamente quem ele era e por que estava ali. Minha senhora, começou Ricardo cuidadosamente, eu percebo que isto deve ser assustador e confuso, mas prometo que não estou aqui para causar problemas. Eu só quero entender a verdade. Maria olhou em volta nervosamente, como se procurasse uma escapatória, mas algo na expressão gentil de Ricardo fê-la parar. Aqui não, disse ela finalmente, a sua voz a tremer. Vamos para o nosso apartamento. Isto não é assunto para se discutir na rua. Ricardo acenou, grato pela oportunidade. Caminharam em silêncio até um edifício dilapidado a poucos quarteirões de distância. O elevador estava avariado, por isso subiram 4 lances de escadas até chegarem a um pequeno apartamento. O contraste com a mansão de Ricardo não podia ser mais gritante. O espaço era minúsculo, com uma única cama contra a parede, uma pequena mesa com 2 cadeiras e uma cozinha improvisada num canto. As paredes tinham manchas de umidade e um cheiro a mofo pairava no ar. Maria gesticulou para que Ricardo se sentasse numa das cadeiras, enquanto ela se sentava na outra, puxando Matilde para o seu colo. Por um momento, ninguém falou. Os únicos sons eram o tic-tac de um relógio de parede barato e o zumbido distante do trânsito lá fora. Finalmente, Maria quebrou o silêncio. — Você sabe, não sabe? — perguntou ela, quase num sussurro. Ricardo acenou lentamente. — Suspeito, mas preciso de ouvir de si. Por favor, conte-me a verdade. Maria fechou os olhos, abraçando Matilde com mais força. Quando os abriu novamente, estavam cheios de lágrimas. Há 5 anos, começou ela, a sua voz a tremer. Dei à luz 2 meninas gêmeas idênticas. O coração de Ricardo batia forte. Embora já suspeitasse, ouvir a confirmação em voz alta parecia surreal. Maria continuou, as palavras agora a saírem, como se uma barragem se tivesse rompido. Eu mal conseguia sustentar-me. Não tinha emprego fixo, nem família para me ajudar. Quando descobri que ia ter gêmeas, entrei em pânico. Como poderia eu cuidar de 2 bebés? As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Maria. Matilde observava a sua mãe, confusa e preocupada. Foi a decisão mais difícil da minha vida, soluçou Maria.
Eu sabia que não podia dar a ambas a vida que mereciam. Por isso, fiz uma escolha terrível. Decidi que uma delas teria a oportunidade de uma vida melhor. Ricardo sentiu um nó formar-se na sua garganta. Ele podia ver a dor nos olhos de Maria, a culpa que ela carregara durante anos. Fiz a minha pesquisa, continuou ela. Procurei a zona mais rica da cidade e, numa noite fria, enrolei uma das meninas num cobertor barato e deixei-a nos degraus de uma mansão. Rezei para que ela fosse encontrada rapidamente, para que tivesse uma vida que eu nunca poderia proporcionar. Ricardo fechou os olhos, recordando vividamente aquela noite. O choro que o acordou, a surpresa ao abrir a porta e encontrar um bebê na sua soleira. Era a sua mansão, concluiu Maria, fixando os olhos em Ricardo. Você encontrou-a, não encontrou? Ricardo acenou, momentaneamente incapaz de falar. Quando finalmente o fez, a sua voz estava rouca de emoção. Sim, encontrei-a. E adotei-a. O nome dela é Sofia agora. Matilde, que estivera em silêncio até então, olhou entre a sua mãe e Ricardo, os seus olhos arregalados com a compreensão. Mãe, eu tenho uma irmã? Maria agarrou Matilde com força, as lágrimas a escorrerem. Sim, meu amor, tens uma irmã gêmea. Perdoa-me por nunca te ter contado. Eu não sabia como. Ricardo observava, de coração partido pela angústia de Maria e pela confusão de Matilde. Pensou em Sofia, em casa, sem saber que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Maria, disse Ricardo suavemente. Não consigo imaginar quão difícil foi essa decisão, mas precisa de saber que a Sofia teve uma vida boa. Ela é amada, feliz, saudável. Maria acenou por entre as lágrimas. Obrigada. Saber isso ajuda um pouco, mas não apaga o que eu fiz. Ricardo inclinou-se para a frente, a sua voz gentil, mas firme. O que está feito, está feito. Não podemos mudar o passado, mas podemos decidir o que fazer agora. A Sofia merece saber a verdade, e a Matilde merece conhecer a sua irmã. Matilde olhou para Ricardo, os seus olhos brilhantes com uma mistura de medo e esperança. Eu posso mesmo conhecer a minha irmã? Claro que podes, querida, respondeu Ricardo com um sorriso amável. Na verdade, acho que está na hora de esta família se reunir. Maria pareceu aterrorizada com a ideia. Mas, e se a Sofia nos odiar? E se ela não quiser ter nada a ver conosco? Ricardo abanou a cabeça. Eu conheço a minha filha. Ela tem um grande coração. Será um choque, claro, mas tenho a certeza de que ela vai querer conhecer-vos a ambas. Ele fez uma pausa, olhando em volta do pequeno apartamento. E Maria, quero que saiba que estou aqui para ajudar. Não apenas para juntar as meninas, mas com qualquer outra coisa que possa precisar. Maria abriu a boca para protestar, mas Ricardo levantou uma mão. Não é caridade. É o que é certo. Estas meninas são irmãs. Merecem a oportunidade de crescerem juntas, de se conhecerem. O silêncio instalou-se no pequeno apartamento enquanto todos absorviam a gravidade do momento. Uma família, despedaçada por circunstâncias desesperadas, estava à beira de se juntar. Haveria desafios, emoções intensas, perguntas dolorosas. Mas olhando para Matilde, vendo o reflexo de Sofia nos seus olhos esperançosos, Ricardo sabia que valeria a pena. Este era apenas o início de uma nova jornada. Uma de cura, reconciliação e, acima de tudo, amor. Então, disse ele suavemente, estão prontas para conhecer a Sofia? O sol já se tinha posto quando Ricardo deixou o pequeno apartamento de Maria e Matilde, a sua mente um turbilhão de emoções e pensamentos. As revelações do dia pesavam-lhe no coração, e ele não conseguia afastar a imagem do contraste gritante entre a vida de Sofia e a da sua recém-descoberta irmã gêmea. Ao conduzir de volta para a sua mansão, Ricardo não parava de pensar em Matilde e Maria. Aquele apartamento apertado e degradado, a luta diária de Maria para pôr comida na mesa,
a infância que Matilde estava a perder. Tudo o assombrava. Como podia ele regressar ao seu mundo de luxo, sabendo que a gêmea de Sofia vivia assim? Quando chegou a casa, Sofia já estava a dormir. Entrou silenciosamente no seu quarto, observando a sua filha enquanto ela dormia. O quarto espaçoso, cheio de brinquedos e confortos, parecia quase obsceno agora, sabendo as condições em que Matilde vivia. Naquela noite, Ricardo mal dormiu. Passou horas no seu escritório, a fazer pesquisas, a fazer cálculos, a redigir planos. Ao amanhecer, tinha tomado uma decisão. Não podia mudar o passado, mas podia fazer algo em relação ao futuro. Depois de deixar Sofia na escola, Ricardo voltou ao bairro de Maria. O contraste entre os dois mundos parecia ainda mais gritante à luz do dia. Subiu os degraus deteriorados do seu prédio, o coração a bater no peito. Maria abriu a porta com um ar exausto e apreensivo. Matilde espreitava curiosamente por trás dela. — Senhor Pereira! Disse Maria, surpreendida. Não o esperava tão cedo. — Por favor, chame-me Ricardo, respondeu ele com um sorriso gentil. — Posso entrar? Tenho algo importante que gostaria de discutir consigo. Maria hesitou por um momento antes de abrir mais a porta, permitindo que Ricardo entrasse. O pequeno apartamento parecia ainda mais pequeno à luz do dia. — Matilde, querida, disse Maria, por que não vais brincar para o corredor um bocadinho? Preciso de falar com o Sr. Ricardo. Matilde acenou, lançando um último olhar curioso a Ricardo antes de sair. Uma vez sozinhos, Ricardo foi direto ao assunto. Maria, passei a noite a pensar em tudo, na Matilde, na Sofia, em si. E cheguei a uma conclusão. Não posso, em sã consciência, deixar que esta situação continue como está. Maria enrijeceu, os seus olhos enchendo-se de medo. Você não me vai tirar a Matilde, pois não? Não! Exclamou Ricardo, percebendo como as suas palavras podiam soar. Não, de todo. O que quero dizer é que não posso deixar que você e a Matilde continuem a viver nestas condições. Não quando tenho os meios para ajudar. Maria relaxou ligeiramente, embora ainda parecesse desconfiada. O que quer dizer? Ricardo respirou fundo. Quero propor um plano. Um plano para melhorar a sua situação de vida e garantir que a Matilde e a Sofia possam crescer perto uma da outra, como as irmãs devem. Ele então delineou o plano que formara durante a noite. Ofereceu-se para alugar um apartamento decente para Maria e Matilde num bairro seguro, perto da sua própria casa. Propôs cobrir a educação de Matilde, dando-lhe as mesmas oportunidades que Sofia tinha. Além disso, ofereceu-se para ajudar Maria a encontrar um emprego estável, possivelmente na sua própria empresa. E as contas médicas, a comida, a roupa, tudo será coberto, concluiu Ricardo. Quero garantir que você e a Matilde tenham uma vida confortável e segura. Maria ouviu em silêncio, lágrimas a brotarem-lhe nos olhos. Quando Ricardo terminou, ela abanou a cabeça, parecendo atordoada. É muito gentil da sua parte, Ricardo, mas não posso aceitar tudo isso. É demais. Nós conseguimos sozinhas até agora. Podemos continuar. Ricardo interrompeu-a gentilmente. Maria, por favor, pense bem. Não estou a oferecer isto por pena ou caridade. Estou a fazer isto porque a Matilde é irmã da Sofia. Elas são família e a família cuida uns dos outros. Ele fez uma pausa, escolhendo as suas próximas palavras com cuidado. Além disso, pense na Matilde. Ela merece a oportunidade de conhecer a sua irmã, de ter uma infância feliz e saudável. E você merece a paz de espírito que vem de saber que a sua filha está segura e cuidada. Maria mordeu o lábio, claramente dividida. Mas e se não der certo? E se a Sofia não gostar de nós? Ou se você mudar de ideias? Ricardo sorriu gentilmente. A Sofia tem um coração enorme. Tenho a certeza de que ela vai adorar conhecer a Matilde e a si.
Quanto a mim mudar de ideias, podemos redigir um acordo legal se isso a fizer sentir-se mais segura. Mas eu prometo, Maria, isto não é um capricho. É um compromisso que estou preparado para manter a longo prazo. Maria permaneceu em silêncio por um longo momento, lágrimas a escorrerem silenciosamente pelas suas bochechas. Finalmente, ela falou, a sua voz a tremer. Por que está a fazer tudo isto? Ricardo sentiu os seus próprios olhos ficarem úmidos. Porque quando olho para a Matilde, vejo a Sofia. Vejo a oportunidade que o destino nos deu de consertar algo que foi despedaçado há tanto tempo. E porque acredito que toda a criança merece uma oportunidade justa na vida. Ele fez uma pausa, limpando uma lágrima. Além disso, Maria, você tomou uma decisão incrivelmente difícil há 5 anos, motivada pelo amor e pelo desejo de dar a uma das suas meninas uma vida melhor. Agora, temos a oportunidade de dar a ambas as meninas essa vida melhor. Maria cobriu o rosto com as mãos, soluçando silenciosamente. Ricardo esperou pacientemente, dando-lhe o tempo de que precisava para processar tudo. Finalmente, ela baixou as mãos, os seus olhos vermelhos, mas determinados. Está bem, disse ela suavemente. Está bem, vamos tentar. Pela Matilde, pela Sofia, pela nossa família. Ricardo sentiu um imenso alívio a inundá-lo. Estendeu a sua mão, que Maria pegou hesitantemente. Obrigado, Maria. Prometo que vamos fazer isto funcionar. Nesse momento, Matilde voltou a entrar a correr no apartamento, os seus olhos brilhantes de excitação. Mãe! Mãe! Eu posso mesmo conhecer a minha irmã? Maria ajoelhou-se, abraçando Matilde com força. Sim, meu amor. Vais conhecer a tua irmã. E vamos ter uma nova oportunidade, uma nova vida. Ricardo observava a cena com uma mistura de alegria e apreensão. Sabia que o caminho à sua frente não seria fácil. Haveria ajustes, desafios, possivelmente conflitos. Mas olhando para Matilde, vendo o reflexo de Sofia nos seus olhos esperançosos, ele sabia que tinha tomado a decisão certa. Isto era mais do que uma escolha importante. Era o início de uma nova jornada, uma de cura, reconciliação e, acima de tudo, amor. Bem, disse Ricardo, sorrindo para Matilde e Maria. Que tal começarmos a procurar uma casa nova para vocês? Matilde soltou um guincho de alegria, saltando para cima e para baixo de excitação. Maria, ainda com lágrimas nos olhos, conseguiu um pequeno sorriso. Ao saírem do apartamento apertado, Ricardo sentiu uma renovada sensação de propósito que não sentia há muito tempo. Sabia que as semanas e meses seguintes estariam cheios de mudanças e desafios. Teria de explicar tudo a Sofia, ajudar Maria e Matilde a adaptarem-se a uma nova vida e navegar nas complexidades emocionais de integrar duas partes de uma família há muito separada. Mas enquanto observava Matilde, de mão dada com a sua mãe, enquanto desciam as escadas, Ricardo sabia que tudo valeria a pena. Isto era mais do que uma grande decisão. Era o início de uma nova fase, uma de cura, reconciliação e, acima de tudo, amor. E enquanto entravam no seu carro, prontos para começar esta nova etapa das suas vidas, Ricardo fez uma promessa silenciosa a si mesmo, a Sofia, a Matilde e a Maria. Ele faria tudo, tudo ao seu alcance, para garantir que esta família, unicamente reunida, tivesse todas as hipóteses de prosperar e ser feliz. O Parque Eduardo Sétio, em Lisboa, palco de tantos acontecimentos significativos nos últimos meses, estava banhado pela luz dourada de uma tarde de outono. As folhas multicoloridas dançavam suavemente na brisa, criando um cenário quase mágico para o que estava prestes a acontecer. Ricardo chegou primeiro, de mão dada com Sofia. A menina, geralmente faladora e cheia de energia, estava invulgarmente quieta. Os seus grandes olhos azuis perscrutavam o parque nervosamente, à procura de um rosto que ela sabia que seria idêntico ao seu. Papá,
disse Sofia, a sua voz pequena e hesitante. E se ela não gostar de mim? Ricardo ajoelhou-se, encontrando seus olhos. Sofia, querida, a Matilde vai adorar-te. Vocês são irmãs, lembras-te? Tem uma ligação especial. Sofia acenou, mas Ricardo podia ver a mistura de emoções nos seus olhos. Excitação, medo, curiosidade, tudo a rodopiar numa tempestade que ele mal conseguia imaginar. Não muito longe, Maria caminhava em direção ao parque, Matilde agarrada firmemente à sua mão. A menina, que geralmente parecia tão confiante no seu próprio bairro, parecia agora pequena e vulnerável. Mãe, sussurrou Matilde. E se ela for muito diferente de mim? E se não tivermos nada em comum? Maria parou, agachando-se para olhar nos olhos da sua filha. Matilde, meu amor, vocês as duas são mais parecidas do que pensas. E mesmo que sejam diferentes em algumas coisas, isso só torna a vossa relação mais especial. Lembra-te, ela é tua irmã. Matilde respirou fundo, ganhando coragem, e continuaram a andar. Ricardo avistou Maria e Matilde primeiro. O seu coração deu um salto ao vê-las a aproximarem-se. Ele chamou gentilmente a atenção de Sofia. Olha, querida, ali estão elas. Sofia virou-se, os seus olhos a arregalarem-se quando viu Matilde. Era como olhar num espelho, mas um espelho que mostrava uma versão ligeiramente diferente de si mesma. O mesmo cabelo loiro, os mesmos olhos azuis, a mesma forma de rosto, mas Matilde era mais magra, a sua pele um pouco mais bronzeada, as suas roupas mais simples. As duas famílias aproximaram-se uma da outra lentamente, como se tivessem medo de quebrar a magia do momento. Quando estavam apenas a alguns passos de distância, pararam. Por um longo momento, ninguém falou. Sofia e Matilde olhavam-se uma à outra, absorvendo cada detalhe. Era como se o resto do mundo tivesse desaparecido, deixando apenas as duas na sua própria bolha de realidade. Sofia finalmente quebrou o silêncio. Olá, disse ela suavemente, um pequeno sorriso tímido a puxar os seus lábios. Eu sou a Sofia. Matilde retribuiu o sorriso tímido. Olá, eu sou a Matilde. Seguiu-se outro momento de silêncio, ambas as meninas ainda a estudarem-se uma à outra. Depois, quase em uníssono, cada uma deu um passo em frente. Gostas de baloiços? Perguntou Sofia, a sua voz um pouco mais confiante agora. O rosto de Matilde iluminou-se. Adoro baloiços. Eu também, exclamou Sofia, a sua excitação a crescer. Queres ir brincar? Matilde olhou para Maria, que acenou encorajadoramente. Vai, querida. Diverte-te. As duas meninas correram em direção aos baloiços, deixando Ricardo e Maria para trás. Ambos observavam com um turbilhão de emoções. Elas parecem estar a dar-se bem, comentou Maria, a sua voz a tremer de emoção. Ricardo acenou, sentindo um nó na garganta. Sim, parecem. Nos baloiços, Sofia e Matilde conversavam animadamente, enquanto subiam cada vez mais alto. Qual é a tua cor favorita? Perguntou Sofia. Azul, respondeu Matilde. E a tua? Roxo, disse Sofia, rindo. Mas azul é a minha segunda favorita. As perguntas e respostas fluíam facilmente entre elas, enquanto descobriam semelhanças e diferenças. Ambas adoravam gelado de morango, embora Matilde preferisse a apanhada, enquanto Sofia gostava das escondidas. Ambas adoravam desenhar, mas Sofia gostava de esboçar animais, enquanto Matilde preferia paisagens. Ricardo e Maria sentaram-se num banco próximo, observando as meninas a interagirem. É incrível, murmurou Maria. É como se conhecessem desde sempre. Ricardo sorriu, sentindo uma onda de emoção. Acho que, de certa forma, sempre se conheceram, mesmo sem saber. Depois de algum tempo nos baloiços, as meninas decidiram explorar o resto do parque. Subiram juntas pelo escorrega, descendo a gritar de alegria. Depois, dirigiram-se para a caixa de areia, onde começaram a construir um elaborado castelo de areia. Olha, mãe!
gritou Matilde, apontando para a torre que ela e Sofia tinham construído. Fizemos um castelo. Maria sorriu, acenando para elas. Está lindo, queridas. Sofia então puxou Matilde pela mão. Anda, vamos fazer colares de flores. Correram para uma mancha de relva, onde apanharam margaridas e dentes de leão. Sentadas no chão, teceram as flores em colares coloridos uma para a outra. Ricardo observava, espantado com a facilidade com que as meninas se tinham ligado. Era como se o universo estivesse a corrigir um erro, a juntar duas metades de um todo que nunca deveria ter sido separado. Elas são tão parecidas, comentou ele a Maria. Não só na aparência, mas nos gestos, na forma como se riem. Maria acenou, lágrimas a brilhar nos seus olhos. Sim, é como se estivessem a recuperar o tempo perdido. Com o passar da tarde, a ligação de Sofia e Matilde parecia apenas aprofundar-se. Partilhavam segredos, riam de piadas que só elas entendiam e, por vezes, pareciam comunicar apenas com um olhar. A certa altura, Sofia perguntou a Matilde: Já sentiste que faltava alguma coisa, mesmo sem saberes o quê? Matilde acenou solenemente. Sim, muitas vezes, especialmente quando via outras crianças com os seus irmãos. Sofia sorriu, pegando na mão de Matilde. Bem, agora já não falta, pois não? Matilde sorriu de volta, apertando a mão de Sofia. Não, agora está completo. Ricardo e Maria trocaram olhares emocionados, ambos a sentirem a magnitude e a beleza do momento. Quando o sol começou a pôr-se, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Ricardo e Maria chamaram as meninas. Está a ficar tarde, queridas, disse Maria gentilmente. Temos de ir. As meninas olharam-se uma à outra, um lampejo de pânico a cruzar os seus rostos. Mas vamos ver-nos outra vez, não vamos? Perguntou Sofia ansiosamente. Ricardo ajoelhou-se, sorrindo para ambas. Claro que sim. Na verdade, temos uma surpresa para vocês as duas. Sofia e Matilde aproximaram-se, curiosas. Matilde, começou Maria, lembras-te de eu te dizer que nos íamos mudar? Matilde acenou. Bem, continuou Ricardo, vocês vão morar muito perto. Por isso, vão poder ver-se sempre que quiserem. Os rostos das meninas iluminaram-se com sorrisos radiantes e idênticos. Ah, sério? Perguntaram em uníssono, fazendo os adultos cair na gargalhada. Ah, sério? Confirmou Maria. Vamos ser vizinhas. Sofia e Matilde abraçaram-se, saltando de alegria. A cena aqueceu os corações de Ricardo e Maria, um testemunho visível do laço inquebrável entre as irmãs. Enquanto se preparavam para ir embora, as meninas trocaram mais um abraço apertado. Até amanhã, irmã, disse Sofia, a sua voz cheia de afeto. Até amanhã, irmã, ecoou Matilde, os seus olhos a brilhar de felicidade. Ricardo e Maria observaram a cena com uma mistura de alegria e emoção. O dia superara as suas expectativas mais otimistas. Não só as meninas se tinham dado bem, como pareciam ter formado uma ligação imediata e profunda. Enquanto caminhavam de volta para os seus respectivos carros, Ricardo refletiu sobre a jornada que os levara até ali. Desde aquele dia fatídico no parque, quando Matilde gritou que era irmã de Sofia, até este momento de união familiar, fora uma montanha-russa de emoções e revelações. Olhando para Sofia, que ainda acenava entusiasticamente adeus a Matilde, Ricardo sentiu uma onda de gratidão. Gratidão pelo destino que reunira esta família. Gratidão pela resiliência de Maria, pela doçura de Matilde e pelo coração aberto e amoroso de Sofia. Maria, por sua vez, sentia como se um fardo enorme lhe tivesse sido retirado dos ombros. A culpa que carregara por tanto tempo começava a dissipar-se, substituída por uma esperança renovada no futuro. À medida que o céu escurecia e as primeiras estrelas apareciam, duas famílias deixaram o parque. Não como estranhos reunidos por circunstâncias extraordinárias, mas como uma única família, unida pelo amor e pelo laço inquebrável entre duas irmãs que finalmente se tinham encontrado.
A reunião das irmãs não foi apenas um momento de encontro, mas o início de uma nova jornada. Uma jornada de descoberta, de crescimento conjunto, de recuperação do tempo perdido. E enquanto Sofia e Matilde adormeciam nas suas respectivas camas naquela noite, ambas a sonhar com a sua nova irmã e as aventuras que partilhariam, Ricardo e Maria sabiam que, não importava os desafios que estivessem pela frente, eles enfrentá-los-iam juntos, como a família que agora eram. O futuro estava cheio de possibilidades, risos partilhados, segredos sussurrados, mãos dadas, corações unidos. A reunião das irmãs não foi um fim, mas um começo. O início de uma história de amor, perdão e união familiar que continuaria a desenrolar-se nos anos vindouros. As semanas que se seguiram aquele dia no parque foram um turbilhão de atividade e emoção para a nova família reunida. Fiel à sua palavra, Ricardo encontrara um apartamento espaçoso e confortável para Maria e Matilde, a apenas alguns quarteirões da sua própria mansão. O dia da mudança chegou num sábado de sol brilhante. Ricardo estacionou a carrinha de mudanças em frente ao prédio antigo onde Maria e Matilde viviam, sentindo uma mistura de emoções ao ver as poucas caixas e móveis gastos que compunham os seus pertences. Sofia, ansiosa por ajudar, correu para o apartamento, carregando uma caixa quase maior do que ela. Matilde, onde queres que eu ponha isto? Matilde, a embrulhar cuidadosamente os poucos pratos que possuíam, sorriu ao ver a sua irmã. Naquele canto está bom, Sofia. Obrigada. Maria observava a cena com os olhos marejados, ainda mal acreditando em quão drasticamente a sua vida tinha mudado. Ricardo aproximou-se dela, colocando gentilmente uma mão no seu ombro. Está tudo bem? Perguntou ele suavemente. Maria acenou, limpando uma lágrima. Sim, é só que é muita coisa para processar. Há algumas semanas eu mal conseguia pagar a renda aqui. E agora? Ricardo sorriu com simpatia. Eu sei que é uma grande mudança, mas vocês as duas merecem. Maria, a Matilde merece. A mudança demorou a maior parte do dia, com as meninas a ajudarem à sua maneira, muitas vezes causando mais caos do que auxílio, mas enchendo o ar de risos e conversas animadas. Quando finalmente chegaram ao novo apartamento, a diferença era da noite para o dia. Era espaçoso, bem iluminado e mobilado com itens novos que Ricardo insistira em comprar. Um mundo à parte da antiga casa de Maria e Matilde. Matilde correu de quarto em quarto, os seus olhos arregalados de espanto. Mãe, eu tenho o meu próprio quarto. E olha, há uma secretária para eu fazer os meus trabalhos de casa. Maria seguiu-a, igualmente maravilhada. É lindo, não é, querida? Temos de agradecer muito ao Ricardo. Sofia agarrou na mão de Matilde. Anda, vamos organizar o teu quarto. Podemos pendurar quadros na parede, como no meu quarto. As meninas correram para o novo quarto de Matilde, já a fazerem planos para a decoração. Ricardo aproximou-se de Maria, que observava as meninas com um sorriso lacrimoso. Então, o que acha? É perfeito, Ricardo, respondeu Maria, a sua voz embargada de emoção. Não sei como lhe agradecer por tudo isto. Ricardo abanou a cabeça. Não tem de agradecer. Somos família agora. Lembre-se, é o que as famílias fazem. Nos dias e semanas que se seguiram, uma nova dinâmica familiar começou a formar-se. As meninas alternavam entre as duas casas, passando alguns dias com Ricardo e outros com Maria. Foi um ajuste para todos, mas um que trouxe mais alegria do que desafios. Sofia, habituada a ser filha única, por vezes achava difícil partilhar a atenção de Ricardo. Houve momentos de ciúme e pequenas discussões entre as irmãs, mas Ricardo e Maria trabalharam juntos para as ajudar a navegar nesses sentimentos. Lembrem-se, dizia Ricardo frequentemente, vocês são irmãs. O amor que temos por vocês não diminui quando é partilhado, ele cresce. Matilde, por sua vez, por vezes sentia-se intimidada pela vida luxuosa de Sofia.
Uma tarde, depois de uma ida às compras onde Sofia ganhou vários brinquedos novos, Matilde ficou quieta e retraída. Maria encontrou-a sentada sozinha no seu quarto. — O que se passa, querida? Matilde hesitou antes de responder. — Mãe, por que é que não podíamos ter coisas assim antes? O coração de Maria doeu. Sentou-se ao lado da sua filha, puxando-a para um abraço. — Oh, Matilde, eu sei que é difícil de entender, mas o que importa agora é que temos uma oportunidade para uma vida melhor. E lembra-te, as coisas mais valiosas não são as que compramos, mas o amor que partilhamos. Para Ricardo e Maria, a coparentalidade trouxe os seus próprios desafios. Tinham estilos parentais diferentes, moldados pelas suas distintas experiências de vida. Maria tendia a ser mais protetora, enquanto Ricardo encorajava a independência. Não acho que a Matilde deva ir a pé para a escola sozinha, argumentou Maria uma noite. É perigoso. Ricardo suspirou. Maria, eu entendo a sua preocupação, mas o bairro é seguro e a escola fica perto. É importante para a sua autoconfiança. Eles aprenderam a comprometer-se, sempre colocando o bem-estar das meninas em primeiro lugar. Com o passar dos meses, a família encontrou o seu ritmo. As meninas prosperaram, tanto na escola como em casa. Com melhores recursos educacionais, Matilde descobriu um talento para a matemática. Sofia, inspirada pela criatividade de Matilde, desenvolveu um amor pela arte. Ricardo observava maravilhado como as meninas se complementavam. Onde Sofia era extrovertida e impulsiva, Matilde era calma e reflexiva. Juntas, eram uma dupla formidável, sempre prontas para novas aventuras. Maria, com a ajuda de Ricardo, encontrou um emprego numa organização sem fins lucrativos local que apoiava famílias necessitadas. O seu conhecimento em primeira mão da pobreza e da luta tornou-a uma funcionária valiosa e compassiva. À medida que o aniversário das gêmeas se aproximava, Ricardo e Maria decidiram dar uma grande festa. Seria a primeira vez que as meninas celebravam juntas, e eles queriam que fosse especial. O grande dia chegou numa bela tarde de primavera. O jardim da mansão de Ricardo fora transformado num cenário de conto de fadas, com balões coloridos, uma pista de dança improvisada e uma mesa de doces que fazia crescer água na boca a miúdos e graúdos. Sofia e Matilde, vestidas com vestidos a condizer, mas não idênticos, uma escolha deliberada para celebrar a sua individualidade, corriam por todo o lado, cumprimentando os convidados com sorrisos radiantes. Ricardo absorvia a cena com o coração cheio. Viu Matilde a apresentar orgulhosamente a sua mãe às suas novas amigas da escola. Viu Sofia a mostrar a Maria o seu mais recente truque de magia. Viu as duas meninas, tão parecidas, mas tão distintas, a dançarem juntas, a rirem e a rodopiarem sob o sol da tarde. Maria aproximou-se, entregando a Ricardo um copo de limonada. Incrível, não é? Há 1 ano, não sonharia que isto fosse possível. Ricardo acenou, sentindo uma onda de emoção. É mais do que eu poderia ter esperado. Olhe para elas, Maria. Estão tão felizes. Chegou o momento de cantar os parabéns. As meninas ficaram lado a lado, em frente a um bolo enorme, os seus rostos a brilhar com a luz das velas. Enquanto todos cantavam, Ricardo reparou que as mãos das meninas estavam entrelaçadas, um gesto inconsciente de união e apoio. «Pede um desejo!» gritou alguém quando a canção terminou. Sofia e Matilde olharam-se uma à outra, sorriram e sopraram as velas juntas. A multidão aplaudiu e Ricardo notou Maria a limpar discretamente uma lágrima. Mais tarde, quando a festa estava a terminar e as meninas estavam exaustas, mas felizes, Ricardo reuniu todos para uma fotografia. Sofia e Matilde no centro, Ricardo de um lado, Maria do outro, todos a sorrirem abertamente. Enquanto o fotógrafo se preparava, Ricardo olhou para a sua recém-formada família. Para Sofia, a sua filha por escolha e amor, cuja chegada inesperada mudara para sempre a sua vida.
Para Matilde, a menina corajosa que enfrentara a adversidade e agora estava a florescer. Para Maria, uma mãe que fizera o impensável por amor e agora tinha uma segunda oportunidade. Tudo a postos? Perguntou o fotógrafo. Tudo a postos, respondeu Ricardo, a sua voz embargada de emoção. O flash disparou, capturando aquele momento de felicidade e união para sempre. Uma família que os fados separaram e o amor juntou novamente. Naquela noite, depois de todos os convidados terem partido e as meninas estarem a dormir, Matilde no quarto de Sofia, ambas enroladas juntas como cachorrinhos. Ricardo e Maria sentaram-se na varanda a contemplar as estrelas. Sabe, Maria, disse Ricardo suavemente, quando encontrei a Sofia naquela noite, há 6 anos, pensei que a minha vida tinha mudado para sempre. E tinha, mas não fazia ideia de que isso era apenas o começo de algo ainda maior. Maria acenou, os seus olhos a brilhar com lágrimas por cair. Passei tanto tempo a arrepender-me daquela decisão, Ricardo. Tantas noites acordada, a perguntar-me se fiz a coisa certa. E agora vejo que, de alguma forma, tudo aconteceu como deveria. Ricardo pegou na mão de Maria, apertando-a gentilmente. O passado trouxe-nos até aqui, mas é o futuro que importa agora. Um futuro que construiremos juntos. Para as nossas meninas. Maria sorriu, retribuindo o aperto. Para as nossas meninas, ecoou ela. À medida que a noite se aprofundava e um novo dia se aproximava, Ricardo e Maria permaneceram ali, unidos pela jornada extraordinária que tinham percorrido e pela promessa do que ainda estava para vir. Lá em cima, Sofia e Matilde dormiam pacificamente, os seus sonhos repletos de aventuras partilhadas e amor fraterno. Era verdadeiramente um novo começo. Uma história de família que estava apenas a ser escrita, repleta de possibilidades, desafios e, acima de tudo, amor. Um amor que transcendia o sangue, superava a adversidade e prometia um futuro brilhante para todos eles. E assim, sob o céu estrelado de Cascais, uma família outrora despedaçada pelo destino e reunida pelo amor, descansava, pronta para enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. Juntos.